Aceite o convite para a grande ceia. Essa palavra de hoje está em Lucas capítulo 14, versículo 15. Ao ouvir as palavras, um que estava à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. À hora da ceia, ele enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei o campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe, mas eu não vou poder ir. O outro disse: eu casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor, que, irado, o dono da casa disse ao servo: saia depressa pelas ruas, becos da cidade, traga para cá os pobres, aleijados, cegos e coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos, atalhos, pelas encruzilhadas, exorte a todos a entrar na minha festa, para que a minha casa fique cheia. Porque eu digo a vocês que nenhum daqueles primeiros homens que foram convidados provará a minha ceia. Eu amo essa história bíblica. Eu amo essa parábola porque essa parábola, a parábola da grande ceia, mostra que Jesus levou o evangelho, ele pregou ao seu povo inicialmente. Se você parar para lembrar, Jesus ele se concentrou o seu ministério em 12 pessoas, 12 judeus, pessoas do seu povo. E ali ele ia ensinando para os seus discípulos, ia ensinando para as multidões que ouviam aquela pregação, mas tudo que Jesus ensinava não entrava no coração daqueles homens. Aqui na parábola, Jesus vai citando um exemplo que eles diziam que tinham coisas mais importantes para fazer. Eu tenho que trabalhar, eu tenho juntas de bois, eu casei, enfim. E as pessoas davam todas as desculpas, mostrando que tudo era mais importante do que estar naquele banquete, naquela ceia. 2000 anos se passaram e tudo continua do mesmo jeito. Muitas pessoas continuam colocando outras coisas acima de Deus. Para muitas pessoas o trabalho é mais importante do que Deus. Talvez elas não falem isso com os lábios, mas façam isso com suas atitudes. Aquele povo não recebeu o Senhor Jesus como Messias. Sabe por quê? Porque na cabeça deles, o Messias, aquele que viria, seria um líder político que traria solução para os seus problemas ali do dia a dia, no tocante a ser dominado por Roma. Para eles, o Messias viria e libertaria da escravidão de Roma. Enfim, eles criaram um Messias que não era como Jesus era. Os anos se passaram e hoje muitas pessoas não dizem sim ao chamado que recebem de Deus, porque querem customizar um Jesus que lhes atenda conforme os seus próprios interesses. Outros dizem: eu não posso servir a Deus agora porque eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que fazer tantas outras coisas, e coloca o reino de Deus e as coisas de Deus em segundo plano. O rei dessa história manda então os servos buscar as pessoas que estavam nas encruzilhadas, que estavam nas praças, ou seja, o evangelho começou a chegar aos gentios, aquelas pessoas que não esperavam o Messias e que por isso elas não estavam com o coração fechado para receber o Messias somente do jeito que elas queriam. O evangelho começou a chegar nos gentios e eles começaram a abrir o coração e salvação foi começando a acontecer, várias pessoas começaram a ser salvas e hoje, 2000 anos depois, o evangelho chegou até a gente. O evangelho chega no coração daqueles que são humildes, naqueles que têm um coração quebrantado, não naquelas pessoas que querem customizar como Jesus deve servi-las. Os anos se passaram, querido e querida, e deixa eu te dizer, o dono da festa ainda continua convidando você para o banquete. Não é uma festa qualquer, mas é uma festa na eternidade. É o encontro do noivo Jesus com a sua noiva igreja. Os anos se passaram e ele continua convidando você a participar, a estar ali, ser parte da noiva que celebrará o grande festejo. Nesse lugar, no banquete do Senhor, haverá plenitude de alegria, haverá salvação, haverá eternidade com Deus. Diga sim ao convite que Jesus está te dizendo. Está te chamando para você aceitar. Aceite o convite, esteja para sempre na eternidade com o Senhor Jesus. Deus abençoe.